anunciando o Evangelho Eterno, 6 horas 28 minutos, 6h28, horário de Brasília. Nós vamos iniciando mais um pós-madrugada desta quarta-feira, hoje, 13 de dezembro de 2023. Queridos, antes da gente dar início aqui ao nosso pós-madrugada, eu tenho um pedido de oração, aliás, são dois. Pela vida do senhor Sebastião Ângelo Gonçalves. Ele é o pai da irmã Silvia, que está lá nos Estados Unidos. É o pai do Fernando e da Helenice, que estão ali em Cerecita, Minas Gerais, pertinho de Ponte Nova. O senhor Sebastião ontem passou mal, deu entrada no hospital. Está na UTI neste momento, do hospital lá em Ponte Nova. E precisa das nossas intercessões, das nossas orações. Então peço a você que acompanha a nossa programação, que esteja orando pelo senhor Sebastião, tá bom? Ele precisa de uma bênção do Senhor na área da saúde e ele tem 92 anos. 92 anos, tem uma saúde fragilizada. Então peço aos irmãos que estejam orando pela saúde do senhor Sebastião, que ele possa melhorar, que o Senhor possa abençoar a vida dele nesse dia e que ele possa ter a saúde restaurada. Tá bom, queridos? Vamos orar pelo nosso irmão Sebastião. Também vamos orar pelo Azaf. O Azaf é o filho da Angelita e do Tiago, eles que são lá de Campinas, em São Paulo. Também o Azaf está enfrentando um probleminha na saúde. Vamos orar por essa família, né? Pelo Azaf, que o Senhor possa abençoar a vida do nosso irmãozinho e também de toda a família da Angelita e do Tiago, que estão lá em Campinas, em São Paulo, e não perdem uma madrugada e um pós-madrugada aqui na Rádio Manaim. Orar pelos nossos irmãos. 6 horas 30 minutos, o texto trazido dessa manhã pelo pastor Eduardo Alves está em Hebreus 10, 24 e 25, e diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-os uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Bom, queridos, o apóstolo Paulo, ele escreveu aos hebreus, aos irmãos ali, para incentivar os irmãos que estavam nas igrejas, estavam ali congregando, para que eles mantivessem a fé viva no Senhor Jesus, ok? E não voltarem às práticas antigas. Por que eu estou falando disso? Porque eles estavam sendo pressionados por causa de várias provações, aflições, lutas que estavam saindo, que estavam perseguindo eles. E muitos naquele momento estavam saindo da igreja por medo da perseguição. Não, deixa eu voltar a adorar da maneira judaica, porque no mínimo eu vou evitar a perseguição aqui. Então, Paulo escreve essa carta aos hebreus falando aos irmãos: meus irmãos, as aflições fazem parte do processo. No mundo tereis aflições, lembram? Então é isso que Paulo está falando. Tanto é que no verso, deixa eu achar aqui o verso, se não me falha a memória, 38, isso, né? Vou aqui no verso 32, diz assim, Paulo fala assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportaste grande combate de aflições. 33, em parte fosse feito espetáculo com vitupérios, tribulações, e em parte fostes participantes com o que assim foram tratados. Então ele vai falando de que luta, aflições virão antes da chegada do dia do Senhor. Ele fala que vai se aproximando aquele dia. Que dia? Que dia que ele está falando? É domingo que vem? Não é domingo que vem. Pode ser hoje também. Ele está falando aqui do arrebatamento da igreja. Ele está se referindo ao arrebatamento da igreja. O dia do Senhor vai ser um dia de grande alegria para o servo, aquele que serve ao Senhor, a igreja fiel. Agora, vai haver uma boa parte de gente que a Bíblia diz que vai ser um dia terrível, um grande e terrível dia de perseguições, como nunca houve, nem haverá. É o que diz a palavra do Senhor, pastor Eduardo Alves. Então Paulo ali, ele escreve, e quando eu falo Paulo, não estou falando do Paulo Cosma, aqui o pastor Paulo Cosma, mas estou falando do apóstolo Paulo, que está falando desse dia,
incentivando aos irmãos para continuarem firmes e, melhor, congregados no corpo, na igreja, e não se afastando, não saindo. Não, eu vou voltar à prática das tradições porque eu não vou ser tão perseguido assim. Não. Paulo está falando, não faça isso, não voltem às práticas antigas, não façam isso, mas permaneçam crendo na fé em fé, de fé em fé, na palavra do Senhor. As perseguições vão vir, as provações vão vir, mas fiel é aquele, e ele fala isso, fiel é aquele que vai fazer com que você possa suportar. No verso 28, ele fala sobre o perigo de não aceitar a salvação pela graça. Ele fala assim, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de duas ou testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós serem julgados merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus, está falando do Senhor Jesus, e que tiver por profano, ou seja, profanar o sangue do Cordeiro. Olha só, ele está falando, olha, se na lei de Moisés o castigo para aqueles que profanarem o sangue do Cordeiro já morria sem misericórdia, imagine agora, se você profanar o sangue do Cordeiro. Então ele está alertando os irmãos, e nós também, a nós nessa manhã, nos alertando, para que possamos continuar firmes nesse projeto do Senhor eterno, não voltarmos atrás, não voltarmos às velhas práticas, porque o dia está se aproximando, pastor Eduardo. A paz do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, Kleber, mais uma vez. Desculpa me alongar, mas é maravilhoso. Só para a gente ampliar aqui o conhecimento. É maravilhoso, né? Quando nós entramos naquilo que é a palavra de Deus, ela nos remete, né, a algo muito profundo, né? Importante dizer, né, conforme nosso irmão Kleber acabou de colocar aqui para nós, importante dizer que essas palavras que foram dirigidas naquele momento ali, né, tem aqui o título da palavra, exortação a perseverar na fé. Importante dizer que, embora quando nós lemos aqui, parece que é algo que vem, vamos dizer assim, de forma ríspida, dura. Não. Não, é amor. É amor. É amor. São palavras de estímulo, são palavras ao mesmo tempo de ânimo. E isso, naqueles dias, foi necessário. E o Espírito Santo, ele traz para nós, nesse tempo que estamos vivendo também, como um tempo oportuno. Porque o conselho do Espírito Santo de Deus sempre vai trazer o homem o ânimo, o vigor, a condição para ele caminhar. E eu quero aqui dar um testemunho aqui de que esse texto aqui da palavra, ele foi fruto de uma reunião que tivemos ontem, quando nós estávamos meditando, estudando a palavra de Deus nos assuntos da escola bíblica. Então, uma irmã, no último banco lá da igreja, irmãos, eu queria deixar aqui a minha contribuição, e leu essa palavra, e aquilo, naquele momento ali, contagiou todos que estavam presentes com a bênção de alegria, porque todos que ali estavam puderam sentir naquele momento que aquilo ali era uma palavra, uma ação do Espírito Santo. E nós cremos pela fé que é isso que o Espírito Santo já está fazendo nesta manhã. Amém. Nos estimulando, nos impulsionando. E o texto vai dizer, né? Não deixando a nossa congregação. É tempo de estarmos juntos. Congregados. Em comunhão, no corpo. E o Espírito Santo está nos dando todos os recursos. Nós somos de um tempo em que nós falávamos de reuniões, né? Que às vezes alcançava uma, duas, talvez um polo, uma área. Hoje não, hoje o Espírito Santo está trazendo para nós uma reunião a nível mundial, apontando para aquilo que o texto vai encerrar aqui dizendo no verso 25, porque vai se aproximando aquele dia. É o dia desejado da igreja, é o dia desejado do Senhor também, em arrebatar a sua igreja.
Eu lembro que um jovem disse assim: esse texto aqui me faz pensar numa noiva. A noiva que está se preparando para o casamento. Aquele dia não sai da mente dela. Os dias que antecedem, ela está sempre ali, lembrando e aguardando aquele dia. Assim estamos nós. A igreja fiel, ela tem dentro do seu coração, movida pelo amor, que é o Espírito Santo, esse desejo daquele dia. Então, hoje, nesta manhã, mais uma vez, é o Espírito Santo dizendo para mim, para nós, para todos que estão conosco: é tempo de nós congregarmos, é tempo de comunhão, é tempo de estarmos o tempo inteiro atento a tudo que o Espírito Santo está nos dando e nos dando com abundância, nos preparando para aquele grande dia. Aleluia. Eu sempre lembro, e eu vou chamar aqui o pastor Paulo, agora pastor Paulo Cosmo, quando em 1947, o ano que antecedeu 1948, obviamente, o retorno do povo judeu à terra. Então, de 47 para 48, os judeus que estavam espalhados pelo mundo inteiro, eles se encontravam na rua, assim como nós nos encontramos com os nossos irmãos: Paz do Senhor, pastor Paulo, pastor Fernando, não é assim? Eles se encontraram e falaram assim: ano que vem em Jerusalém. Essa era a expectativa. Todo dia, pastor Daniel Firmino, ano que vem em Jerusalém. Essa era a expectativa que fervia, que ardia no coração de cada judeu, para que voltasse à terra. E essa deve ser a expectativa que deve arder no nosso coração, de falarmos: querido, ano que vem em Jerusalém. Mas não ali no Oriente Médio, mas é lá na Nova Jerusalém. Aleluia. Esse é o sentimento que deve arder no nosso coração. Amém. E no verso 19, Paulo fala assim: irmãos, nós temos que ter ousadia para entrar no santuário pelo sangue do Cordeiro, pelo Amém. novo e vivo caminho. Glória a Deus. E no verso 22 diz assim: em inteireza de fé. E no verso 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém. Vai cumprir, independente dos tempos, se tem 5G, 10G, iPhone 15, não importa, vai acontecer o arrebatamento. Amém. E Paulo aqui está incentivando os irmãos, Paulo assim: olha, não recuem, no verso 38, porque se recuar, diz o Senhor não tem prazer nele. Não recuem, mas nós temos que viver em fidelidade, em firmeza, em confiança, de fé em fé, pastor Paulo, de Amém. Paulo para Paulo. Paz do Senhor, pastor Paulo. Amém. A paz do Senhor, irmãos aqui, pastores, Kleber, todos os nossos queridos que estão conosco ligados pela Rádio Manaim e pela TV Web. O texto, de fato, ele tem muita propriedade, e nessa citação que o Kleber citou sobre essa expectativa de entrar na terra, o verso 39, eu acho que ele responde muito mais essa posição nossa da Igreja Fiel. Nós somos, vamos dizer assim, nós somos o grupo da resistência. Não é isso, Kleber? Verdade. Que pode acontecer qualquer dificuldade, surpresas, calamidades, mas existe um grupo que não recua, que ele permanece. Não foi assim? Que ele não é levado pelas fábulas, Isso. não é levado pelos ventos de doutrina, mas ele permanece naquele que o chamou para o combate. Perfeito. Então Jesus nos chamou para o combate, e esse combate, ele é bom. Bom combate. Ele é o bom combate, porque o fim desse combate, a terra prometida, Aleluia. Jerusalém celestial. Então o texto 39 fala assim: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Quer dizer, nós temos, a igreja fiel, ela tem discernimento, ela está de pé. Enquanto o mundo está na noite, ela tem a direção do Senhor. Isso reporta muito bem aquele exemplo da palavra, quando o povo do Egito, né, Kleber, ele estava saindo para a terra prometida, as trevas sobre todo mundo, e o Senhor falou assim: de noite a luz para a caminhada. Então nós estamos nesse tempo da noite. Nesse tempo da noite, nós temos visto a operação do Espírito Santo no nosso meio, trazendo todas as informações para a gente não se desviar, mas continuarmos no caminho. Então vamos dizer assim, a missão da igreja fiel
é continuar no caminho. Este é o caminho, andai nele. Então é a continuidade. É um caminho que é dinâmico e ele é operado pela ação do Espírito Santo. Então nós, porém, não somos daquele que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem, fé. Que andam pela fé. Então, o texto anterior assim, mas o justo viverá da fé. Isso. Então, aquele que é chamado, ele vive de fé em fé até quando o Senhor nos chamar. Então, o texto de Hebreu, toda a palavra desta manhã, o motivo da palavra desta manhã é que nós não devemos deixar o barco, não devemos deixar a obra do Senhor. Há uma recompensa, né? Então, o texto também de Hebreus, no capítulo 2, no verso 3, fala assim: como escaparemos nós, se nós não atentarmos para essa tão grande salvação? Por que o Paulo, o apóstolo Paulo, também escrevendo aos Hebreus? Sim. Como escapar dessa bênção gloriosa que o Senhor nos fez? A morte de Jesus na cruz do Calvário abriu a porta do céu, o novo caminho foi inaugurado, que é o Novo Testamento. Agora o justo viverá da fé. A salvação não é mais pelas obras, não é mais pela lei, né, pelos ritos judaicos, mas agora a salvação proposta é pela fé. É crer que você já está dentro do plano, projeto do Senhor eterno. Então, como escapar? Não há como escapar de quê? Do juízo. Então, há um juízo sobre aquele que peca. Então, aquele que peca morrerá. A palavra fala assim: mas quando nós estamos em Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Jesus, para aqueles que andam no caminho, que estão vivos nesse caminho. Tem um outro texto também que eu queria falar aqui, que fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço. E o que ele faz? É que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, toda informação que não é do Senhor deve ficar para trás. E avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós temos um alvo. Qual é o alvo nosso? É o arrebatamento, aquilo que o pastor Eduardo falou na palavra. Então a expectativa, né, é amanhã. Então isso nos enche do Espírito Santo. A fé, ela gera em nós esse sentimento, a eternidade. Então a gente, quando tem esse sentimento, então vamos lá, o pecado tem mais interesse, porque você está tão próximo de Deus, tão cheio do Espírito Santo, que o mundo já não importa mais. Você está nessa missão, você está envolvido com o Espírito Santo. E você, envolvido com o Espírito Santo, ele está promovendo santificação e mais perto do Senhor. Aleluia. Maravilha. Pastor Luciano Rangel, o texto diz assim: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos, olha só que palavra, ao amor. A palavra amor aqui é amor ágape. Não é o amor ágape, é o amor de Deus. É o amor incondicional. E as boas obras aqui, o pastor Eduardo até colocou, quando ele falou, eu corri na minha Bíblia aqui para olhar a raiz, né, da palavra. A palavra aqui, boas obras, é a obra que Jesus veio realizar na terra. Então, nós temos que estimular os irmãos a amar uns aos outros com esse amor, fala de corpo, e incentivar os irmãos para realizar essa obra. Que obra? Obra que o Senhor veio realizar. E que agora nós somos responsáveis, nós, quando eu falo a igreja fiel, responsável para proclamar esse amor eternal, esse amor ágape de Deus para conosco, para com o homem. Essa é a missão que nós temos aqui. E não sair da congregação, não porque se estivermos unidos em corpo, que esse é o projeto de Deus, né? Estamos em corpo, congregados. Tem que ter esse ajuntamento, né? Eclesia, ajuntamento, igreja. E esse é o projeto. Não tem como você falar: não, eu vou uma brasa fora do braseiro, né? Não, eu vou servir a Deus em casa. Eu vou ficar em casa, né? E vai dar certo. Eu lamento, mas vai dar errado. Vai dar errado porque a palavra diz que nós temos que congregar, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes disso, admoestando uns aos outros em amor, né? Quando vê que vai se aproximando daquele dia. Ou seja, cada dia que nós vamos, por exemplo, ontem, hoje, amanhã, a gente tem que
crescer mais realizando a obra, porque hoje nós estamos mais perto do arrebatamento do que ontem. Paz do Senhor, pastor Luciano. Amém. Paz do Senhor, mais uma vez, irmão Kleber, os pastores e todos os que participam conosco aqui do Pós-Madrugada. É isso mesmo, né? A palavra fala de estimular, que é um incentivo, né? Sempre há pessoas desanimadas ao nosso redor, né? Pessoas que a gente vê que está se pelas ausentando. lutas também, né? Tudo isso. Está se ausentando da comunhão, né? Aqui a palavra fala da importância de valorizar o culto, né? Porque o sacrifício de Jesus não foi em vão. Ele derramou o seu sangue precioso, ele abriu um novo e vivo caminho pela sua carne, pelo véu, e nos deu acesso, livre acesso à presença do Pai, ao Santíssimo. Então, quando a gente participa de um culto, nós não estamos em qualquer lugar, nós estamos no Santo dos Santos, na presença do Senhor, além do véu. E até oramos aqui na madrugada, né? Um dos motivos de oração em favor das visitas, de assistência, aqueles que estiveram conosco no Trombetas e Festas. E hoje nós temos cultos online, né, à distância, mas nada se compara ao culto presencial, né? Quem tem oportunidade de estar no culto presencial deve estar, porque é no culto presencial que a gente tem o calor da comunhão, o amor. O amor e as boas obras, eles são praticados aonde? Na comunhão, na integração da igreja. E é isso que nós vamos levar aqueles que participaram online ou visitaram as igrejas, né? Vamos mostrar a importância que é desfrutar da comunhão da igreja, porque é ali que nós somos edificados, né? Então, cada culto é um preparo, o culto é um ajuntamento da igreja, né? É um preparo, é um ensaio para o grande e último ajuntamento que vai acontecer quando Jesus voltar. Quando a última trombeta soar, todos os crentes vão ser ajuntados. Então, quem participa do culto está se preparando para esse último ajuntamento definitivo da igreja, né? E é interessante, Kleber, que você vê o texto que foi lido aqui, ele está bem situado, né? Ele se desenvolve aqui logo depois de Paulo falar, né? Da entrada com ousadia no Santo dos Santos. Mas ele vem antes dos heróis da fé, né? Ele dá o exemplo da galeria daqueles que perseveraram até o fim. Então, olhando para esses exemplos, né? É uma nuvem de testemunhas que nós temos no passado e no presente, né? Pessoas que perseveram, às vezes estão passando situações difíceis, lutas, mas não deixam de buscar o Senhor. E o Senhor falou aqui no verso 13 do capítulo 11, assim, todos esses que fazem parte da galeria da fé, Moisés, exatamente, todos aqui, fala assim, todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha só, e eles vendo de longe, mas esse dia, hoje, está mais próximo do que quando eles criam. Mas eles morreram crendo. Por isso, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, que estivermos vivos, encontraremos com ele nos ares e aí estaremos para sempre com o Senhor. É um resumo, é isso que Paulo está falando. Só que nós não podemos, nós temos que avançar, né? Como o Senhor disse aqui, prossigamos para o alvo, avançar. E não sair, como ele fala aqui, Paulo fala, não, uns estão saindo, estão indo, não, com medo das aflições. Não, mas que é melhor voltar para a tradição judaica ou para a tradição dos meus pais, né? Fazer aquilo que eu fazia. Não, muito pelo contrário. Agora é hora de avançarmos, de estarmos juntos em amor e realizando a obra. E a obra não para, é de domingo a domingo, né? Exatamente. Eu estava lembrando aqui, isso é muito comum, a gente está num lugar onde tem muitas igrejas, né? Quando a gente sai para evangelizar, para entregar convites, nas ruas, a gente se depara com muitas pessoas que, infelizmente, abandonaram o caminho, né? Desistiram, desanimaram. Então, a palavra aqui nesta manhã vem com esse propósito de nós levarmos uma palavra de ânimo, de incentivo, estimular. Vale a pena perseverar, servir ao Senhor, porque a nossa salvação está mais perto agora
do que quando nós aceitamos a fé, né? Então, quanto mais o dia vai se aproximando, mais nós devemos falar. Deu um exemplo aqui, outro dia numa igreja, alguém chegou e falou assim: eu gostei do culto, né? Mas vocês só falam de uma mensagem aqui, só da volta de Jesus. Vocês não tem outra mensagem, não. Ué, mas essa é a Não tem mensagem outro central, assunto, né? não é? Porque se a gente não tiver preparado, e todo dia ser estimulado por essa mensagem, ser movido pelo Espírito Santo a nos prepararmos para esse grande dia, né? Nós podemos, né, perder essa tão grande salvação como... Ó, o que eu vou falar aqui não está na Bíblia, mas é uma frase interessante. Diz assim: crente é igual relógio de corda. Você tem que dar corda todo dia. Se não der corda todo dia, daqui a pouco eu vou olhar o relógio de corda, acabou a corda aqui. Então você tem que dar Parou corda. no tempo, né? Parou no tempo. No então, tempo de Deus. Exatamente. Então você tem que... Ó, como é que é dar corda nesse relógio aí? É você ler a palavra, você ouvir mensagens, estar na igreja, estar orando. Isso é você estar se santificando, se purificando, se preparando para o grande dia. Amém. Isso mesmo. Bom, deixa eu chamar aqui, já são 6h54. Daqui um minutinho eu tenho que liberar o pastor Paulo. Aliás, os irmãos estão perguntando lá no Manaim, né? Sobre o sapato do pastor Paulo. Mas eu vou até tirar uma foto para mostrar lá para os irmãos. Pastor Fernando Almeida. Pastor, Provérbios 12:25 diz assim: a ansiedade sobrecarrega o coração do homem, mas a boa palavra alega o coração. Em outro texto diz assim: a solicitude da vida. Mas é anseio, é o desejo. Solicitude é desejo, anseio. Ou seja, muitas vezes as pessoas estão ansiosas, e ansiedade e depressão são as doenças do século, né? É o que dizem os estudiosos aí, os especialistas. Muitas pessoas ansiosas, depressivas, né? Às vezes a pessoa sofre por antecedência, o problema nem chegou, ela está sofrendo. É isso que está falando. O coração ansioso é sobrecarregado, e aí vem as enfermidades, mas a boa palavra alega o coração. É isso que Paulo também está falando. Nós temos que nos congregarmos para trazer para o povo a boa palavra de esperança. Paz do Senhor, pastor Fernando Pai do Almeida. Senhor Kleber, pastores, Pai do Senhor, a você que participa conosco, esteve no culto da madrugada e está aqui agora no pós-madrugada. É verdade, o corpo é uma bênção gloriosa que nós temos. A vida no corpo. Tem um versículo que eu gosto muito e que para mim está se mostrando, evidenciando a necessidade do corpo, que é Eclesiastes, quando diz assim: come com alegria o teu pão, né? E bebe com bom coração o teu vinho. Então, o pão, né? Comer o pão é o corpo. É você participar do corpo, é você se alimentar do corpo, é você viver no corpo, suportai-vos uns aos outros, diz a palavra de Deus, né? Suportai-vos uns aos outros. Então aqui é admoestando uns aos outros. E isso é importantíssimo, porque as necessidades estão aí diante de nós todos os dias. Sim. Né? O próprio Senhor Jesus falou disso no Sermão do Monte, quando ele diz assim: não estejais solícitos, não estejais ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma, pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, pelo que haver de vestir. O vosso Pai Celestial bem sabe de tudo que vós necessitais. Então essa é uma boa palavra, né? É verdade. Quando você tem certeza que você é filho e o seu pai sabe tudo que você necessita. E aí ele dá um conselho: buscai primeiro o reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas. Então, aquilo que nos aflige, que nos deixa ansiosos, que às vezes nos deprime, Jesus está chamando das demais coisas. Né? Ele não está nem nomeando, ele está chamando assim: isso são as demais coisas, porque a coisa principal é o reino dos céus. Ele coloca ali como coisas tão pequenas, tão né? Pequenas, né? Diante dele. Diante de nós são enormes, gigantes, são montanhas, né? Nada. Mas diante dele, né, ele está dizendo assim: buscai o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é você no caminho, é você
caminhando, é você vivendo no corpo, é você estando junto com o corpo, porque o corpo está caminhando. Você falou, hoje nós estamos mais perto do arrebatamento do que ontem, então o corpo está caminhando, Sim. o corpo está indo em direção ao alvo glorioso que o Senhor tem para nós, a recompensa que o Senhor tem para nós, que não é aqui, mas é na eternidade. E essa carta, né, ela nos leva a ter esse entendimento. Primeiro é Jesus como sacerdote, né, aquele que nos deu acesso. Nele, através do sangue dele, nós também temos acesso. E isso é pela fé. É pela fé, não é pela razão, não é pelo conhecimento. Boas obras. É pela fé que nós vamos... E temos, encerrando aqui, o verso 37 desse mesmo capítulo, né? Porque ainda um poucochinho de tempo e o que há de vir virá. Poucochinho é menos do que pouco. Menos do que pouco, é um pouquinho do pouco. É isso. O que há de vir virá e não tardará. Não tardará. Queridos, antes de chamar o pastor Daniel, são 6h59, eu tenho que liberar aqui sob protestos ao pastor Paulo Costa. Pastor, obrigado por ter estado conosco aqui nessa manhã. A paz do Senhor, leva o nosso abraço aos irmãos ali do bairro República. Amém. Um bairro aqui de Vitória. Não é República ali? Morada de Camburi? Isso. Mas o bairro República é do lado. É do lado. Ali eu me confundo sempre. Amém. Kleber, só para finalizar, eu queria ler um texto, depois os irmãos poderiam... Claro. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala o seguinte: eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então ele começa a citar aquela passagem do corredor no estádio, né? Ah, sim. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Aí ele incentiva, correi de tal maneira que alcancei. Paulo falando para a igreja, ó, correis, citou o exemplo. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa incorruptível, quer dizer, o mundo, né? Porém, nós, uma incorruptível. E aí ele fala assim, pois eu assim corro. Então, Paulo correu o tempo todo e combateu o combate e ganhou a fé e ganhou o prêmio da salvação. Então, o conselho aqui para os que estão nos ouvindo nesta manhã. Continue, irmão, no caminho, correndo para aquele grande dia. Vale a pena. É uma eternidade com o Senhor. Todas as coisas ruins vão ficar para trás. Aleluia. As dores, as chateações, a opressão, isso tudo vai ficar aqui. Mas nós seremos transformados em corpos incorruptíveis. E naquele grande dia, como o Kleber falou, os mortos terão primazia, né? Exatamente. Serão abençoados, ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e encontraremos com Jesus nos ares. E aí, só a eternidade. Bênção para sempre, louvado seja o nome do Senhor. Um abraço a todos. Por exemplo, se eu marcar um horário lá no consultório do Dr. Paulo Cosmo e eu perder esse horário, o senhor pode remarcar, não pode? Posso pode remarcar. E esse remarca. Olha, se eu perder uma viagem, perdi um voo lá para Fortaleza, perdi o voo, mas eu posso remarcar agora. Mas se você perder o arrebatamento... Não tem como. Não tem pastor Paulo Costa, não tem pastor Fernando, não tem ninguém. Não tem jeito. Amém. Né? Então, nós temos que nos estarmos preparados para esse grande dia, como diz o apóstolo Paulo. Amém. Que está se aproximando a cada dia e numa velocidade. E olha, meus irmãos, já estamos em 2024, praticamente. Quando você pensa que a segunda já é sábado, quando você pensa que janeiro já é dezembro, pronto. Já acabou? Verdade. Pastor Paulo Costa, obrigado, querido. Vai estar Amém. com a gente lá no Manaense na semana? Sim, vou estar. Amém. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Está com o Senhor lá, os irmãos querem conhecer de perto. Não, é verdade. Amém. É verdade. Tem que levar o sapato. Levar o sapato. Muito bem, queridos, são 6, 7 horas, 2 minutos. Estou liberando aqui o pastor Paulo Cosmo, né? Pastor querido, a gente brinca com o pastor porque a gente tem uma certa liberdade, tem toda... E é muito bom estar aqui com os pastores. Pastor Daniel Firmino também conosco aqui nessa manhã. E nós vamos falar, pastor, deixa eu abrir minha Bíblia aqui, que eu até separei esse texto. O apóstolo Paulo aqui em Romanos capítulo 1, verso 11. Romanos 1, versos 11 e 12, diz assim: Paulo que está escrevendo,
aos romanos, assim, porque desejo ver vocês para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente com vocês eu seja consolado. Pela fé mútua, tanto vossa quanto minha. Ele está falando aqui de corpo, gente. Ele está falando, olha, eu quero estar com vocês, eu quero estar perto de vocês, eu quero estar junto com vocês, para que o Senhor possa revelar dons espirituais e eu seja consolado também. Mostrando aqui que o pastor também, muitas vezes, ele precisa ser consolado pela palavra do Senhor, pelo dom espiritual, porque o pastor não é um super-homem, mas ele precisa do corpo também, porque o Espírito Santo, ele nutre o corpo, ele fala, ele mostra. E Paulo está falando isso. Eu desejo muito estar com vocês aqui nesse ajuntamento, nesse culto, para que eu também possa ser consolado juntamente com vocês. Olha a importância de estar no culto, pastor. Paz, Senhor. Glória a Deus. Pai do Senhor, Weber, amém. Os pastores da bancada, os irmãos que estão acompanhando conosco esse período aqui, de pós-madrugada. Quando nós desejamos, é muito importante, nós só desejamos aquilo que é bom, Então, Paulo falando aqui, ele expressa isso, o quanto é bom estar no corpo. Nós desejamos por causa disso, porque é muito bom estar no corpo. Estar no corpo reunido nos faz entender ainda mais aquilo que é o projeto. E o corpo reunido mostra o quê? Que cada um tem o seu papel, cada um tem a sua oportunidade e o Senhor vai usando, E quando ele alerta aqui, eu até peguei aqui a parte do final do texto, verso 25, que ele fala bem assim, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, Ele faz um alerta aqui, para admoestar, ou seja, aqui ele vem também, admoestar quer dizer avisar, aconselhar, advertir, É um alerta para nós esse momento. E esse momento traz para nós um desejo, Maranata, vem Jesus. Porque nós começamos a entender o quanto é importante estarmos ligados à eternidade, o quanto é importante, em corpo unido, entender que esse projeto é para a igreja fiel. E ele faz isso para nós, falando para nós o quê? Vedes? Todos nós estamos vendo. Todos nós estamos vendo o quanto está sendo importante agora, esse momento, a igreja está unida. Porque é um povo unido, é um povo que vai ser arrebatado. E o corpo unido, ele alcança as revelações e vai dando a manutenção na seguida, na caminhada do projeto. Então um vai ajudando o outro e ele vai advertindo e vai libertando dentro do corpo. Vê que dentro do corpo há a libertação, a salvação, a experiências, e nós vivemos isso dentro do corpo e nos alegramos, como Paulo alegrou, desejando. Então nós desejamos isso, desejamos porque o Senhor opera ali, Deus está operando ali. Então muitos, às vezes, até observamos no início aqui dessa aqui o verso 19, tendo irmãos, pois, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Aí o que ele fala lá no texto que o pastor leu ali, que alguns deixando, como é de costume. O costume é o que? É o hábito. Quando você perde, esse hábito de estar no corpo, você perde essa oportunidade no corpo, o costume já é outro, o hábito já é outro. E aí acaba saindo do projeto. E saindo do projeto, você perde as revelações e não consegue continuar naquilo que é a caminhada, que é aquilo que é a estratégia para poder vencer as ciladas do adversário. Então, o objetivo é esse, irmãos. Vamos estar no corpo, vamos estar unidos, somando força, congregados. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, são 7h07, eu vou colocar um louvor. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos louvar o Senhor, daqui a pouco a gente volta. Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno. Estamos de volta, 7h15, horário de Brasília, desta quarta-feira, hoje, dia 13 de dezembro. Lembrando a você que no próximo final de semana, teremos seminário, aliás, o último seminário do ano para pastores, ungidos, diáconos e obreiros, a partir do Manaim de Domingos Martins. Estaremos juntos mais uma vez com os irmãos, Então, convido a você, peço a você que esteja orando pelo deslocamento dos irmãos para os seminários, para os manaíns em todo o país, não é verdade? Aliás, em todo o mundo, onde temos manaíns no exterior.
para que você possa estar orando pelos pastores, pelas aulas, pelos voluntários que estarão ali trabalhando, para deixar o Manaim preparado para receber os irmãos, né? Não possa dar livramento nas estradas, evitar que algum irmão passe mal, tudo isso temos que orar mesmo, não é isso? Para que o Senhor possa estar abençoando ali os irmãos, abençoar os irmãos ali da comunicação que estarão ali filmando, né? Para que a transmissão possa chegar bem aí na cidade, na sua cidade, no seu bairro, aí no seu estado, no seu país. Então, tem muito que orar, porque, não é brincadeira não, né? O muro se levanta, né? Mas, louvado seja o nome do Senhor, que igual a Jericó, levanta, mas vai cair. Então, temos que orar, buscar o Senhor, buscar as orientações do Senhor, estar sempre atento aí. Queridos, deixa eu chamar aqui o pastor Eduardo mais uma vez. Pastor Eduardo, o livro, a carta de Hebreus, né, do autor de Hebreus, essa carta de Hebreus parece um longo sermão, na verdade, né? Parece um longo sermão. Mas nessa carta que encontramos por quê e como o Senhor Jesus é superior a todas as coisas. Aqui fala abertamente isso, né? O livro de Hebreus, por exemplo, é um dos poucos livros da Bíblia que fala a respeito do profeta Melquisedeque, por exemplo. Então tem muita coisa. E Hebreus ensina sobre o sacerdócio de Melquisedeque, que é maior do que o sacerdócio araônico. Enfim, mostra que a salvação não se encontra na lei de Moisés, nas ordenanças, mas em Cristo Jesus. Então, tem um conteúdo maravilhoso. Se você pegar o livro de Hebreus e estudar, né, quem tiver essa curiosidade ou desejo, fala muito, como nós aqui lemos aqui nessa manhã, falando do sacrifício do Senhor Jesus, que no verso 19 do capítulo 10, que fala que nós temos que ter ousadia para entrar no santuário, mas pelo sangue do Senhor Jesus. Ou seja, para quem nunca prestou atenção ou nunca ouviu isso, né? Mas como? Onde é que na Bíblia, onde fala de sangue? Claramente aqui fala que nós temos que ter ousadia para entrar no santuário, ou seja, pelo novo e vivo caminho. E esse novo e vivo caminho foi aberto pelo sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário, né? E não tem outro jeito. Então assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e o sangue de Jesus Cristo nos purifica dos pecados. Então, não tem outro caminho, tem outro jeito, pastor Eduardo? Não tem outro jeito, tem? Não tem outro jeito. Chegar na eternidade, chegar no céu, sem passar pelo sacrifício da cruz do Calvário? Não tem outro jeito, não tem outro nome. Se tiver, o senhor fala. Não tem. Não tem. Nós só temos um nome, um Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Um só mediador. Um sacrifício suficiente. Perfeito. E o nome é Jesus, né? Kleber, você tocou num ponto muito interessante aí, porque aqueles que amam a leitura da palavra de Deus, fica aqui uma recomendação, sim, a voltar um pouquinho, pegar lá no início do livro de Hebreus. Já vai começar assim: Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Capítulo 2, Cristo, como Filho do homem, quando ele se fez homem, ele é superior aos anjos e sumo sacerdote idôneo e compassivo. Ou seja, Jesus está acima de tudo. Quando nós iniciamos aqui a madrugada, me chamou a atenção, né? Porque o pastor Luciano aqui, ele mencionou essa ousadia para poder entrar. E agora, nós acabamos aqui, o Kleber acabou de mencionar aqui: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o Espírito Santo de Deus. Nós só podemos chegar por uma ação do Espírito Santo. Hoje, nesta manhã aqui, tudo que nós estamos desfrutando aqui, como todas as manhãs, né, como todos os nossos cultos, conforme os pastores aqui também muito bem colocaram, né? A necessidade de estarmos no culto, no corpo, a comunhão, tudo isso são presentes do nosso Deus para a sua igreja fiel. Estamos desfrutando, estamos aqui discorrendo na palavra, e isso produz para nós esse sentimento. E eu volto aqui a mencionar aqui a respeito do estudo da escola bíblica, a dinâmica, porque ontem
uma irmã também, ela mencionou bem assim: pastor, irmãos, esse texto parece que foi escrito agora, nesse momento. Ou seja, porque a palavra de Deus é viva. Amém. Ela não envelhece, ela não fica no passado, ela não é desatualizada, não. Ela é viva. Glória a Deus. Ela produz dentro da alma do homem este sentimento, porque o autor, ele tem prazer de se relacionar com aquele que é o leitor, que somos nós. Quando nós lemos aqui, né, o Espírito Santo nos remete, né, a esse relacionamento. A palavra de Deus produz isso dentro de nós. Então, fazendo uso aqui das palavras que o Kleber colocou, fica aqui um convite para todos que puderem, sim, possa pegar esse livro, não só, né, o livro de Hebreus, mas também, como nós estamos estudando o livro de Cantares. Inclusive, se não me falha a memória, os pastores podem até nos ajudar. A pergunta que foi deixado para nós, se não me falha a memória, a pergunta 3 dessa semana, está relacionado também a esta unidade, o corpo. A necessidade de nós estarmos no corpo. Nós vivemos as nossas experiências de forma pessoal, é aquela, né, que alimenta a nossa fé de uma forma individual, mas a importância de vivermos a comunhão no corpo é fundamental. Ninguém subsiste. A palavra de Deus vai dizer que nenhum reino dividido subsistirá. É a necessidade de nós estarmos juntos. É a comunhão. É a necessidade de nós estarmos congregando. E também aqui, sem querer estender muito também, né? Quando nós vamos nos aprofundando aqui na palavra de Deus, nós vamos lembrando das experiências que já estão registradas na Bíblia, né? E eu me lembrei daquela oportunidade ali, o momento da transfiguração. O que eles estavam vivendo ali naquele momento, juntos ali ao lado de Jesus, Pedro vendo tudo aquilo que estava diante dele, ele disse assim: é bom estar aqui. A comunhão traz esse sentimento. É bom estarmos em comunhão. É bom estarmos congregados. É bom estarmos juntos. É bom cultuar ao nosso Deus. É bom cantar louvor. E o melhor, é bom saber que aquele dia se aproxima. Nós estamos nos preparando para o grande e maravilhoso dia do arrebatamento da Igreja fiel. Amém? Amém. Pastor Fernando Almeida, olha o que diz o texto aqui em Hebreus. Enquanto o pastor Eduardo estava falando aqui, eu estava folheando minha Bíblia. Olha o que Hebreus capítulo 13, verso 8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Olha só. Mas fortifique o seu coração com a graça de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. E ele diz: porque não temos aqui nessa terra uma cidade permanente. Nós estamos de passagem aqui. Mas buscamos a cidade futura, a Nova Jerusalém. É isso. Esse conhecimento. É por isso que nós temos que nos congregarmos para falarmos isso uns aos outros, que muitas vezes a ansiedade, a aflição do dia a dia, o irmão chega na igreja meio cabisbaixo, uma luta, uma enfermidade, uma batalha, e ali o outro irmão observa e fala: não, peraí, o que está acontecendo? Não, mas olha só, o senhor vai dar bênção, o senhor está nesse negócio. E aí ele precisa ser consolado, porque enquanto o pastor Fernando falou sobre ansiedade agora há pouco, eu lembrei, a palavra ansiedade no hebraico é você ir em várias direções ao mesmo tempo. Ou seja, você não sai do lugar, você não resolve nada. Quando você está, uma expressão muito usada lá em Minas, também, inquietude. Né? Mas lá em Minas, traduzindo em miúdos, todo mundo vai entender o que eu vou falar. Lá em Minas, pelo menos lá em Valadares, o pessoal fala assim: você tá igual uma barata tonta. Ou seja, você vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, não sai do lugar. E aí o pastor usou o texto, falou assim: não estejais ansiosos por coisa alguma. Então, quando você tem essa certeza no coração de que a luta está vindo, mas olha, o meu Senhor está comigo. Aleluia. O Senhor vai me guardar, o Senhor vai me livrar, vai abrir uma porta.
a esperança ela rejuvenesce, ela se revigora, pastor Fernando. E a palavra diz, né? Nós não somos como aqueles que não têm esperança. É verdade. Então a igreja tem a esperança. E assim, Kleber, todo mundo tem projeto de vida, todo mundo tem desejo, todo mundo quer ter as coisas, todo mundo quer ter um emprego, todo mundo quer ter a sua família. E é isso mesmo, e é isso mesmo. Agora, a nossa esperança, ela não está aqui. Ela não está aqui. Ela não está nas riquezas daqui, ela não está nas coisas daqui. Quando nós colocamos o nosso coração naquilo que é a nossa esperança, como diz a palavra, naquilo que nos traz esperança, né? As coisas mudam. Você está aqui, você está produzindo, você está conquistando, você está construindo, mas você sabe que isso aqui vai acabar, vai passar. Tem um prazo de validade. Tem um prazo. Mas aquilo que nos espera é eterno. Aleluia. É eterno. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, Ele está nos esperando, o justo juiz, para colocar sobre a nossa cabeça a coroa. Amém. Como o apóstolo Paulo diz, escrevendo a Timóteo. Então, essa é a nossa verdadeira esperança, ou seja, nós estamos aqui, e o verso 13 aqui do capítulo 11 diz isso, você citou aí, né? Todos estes morreram na fé, falando dos que passaram, Isso. sem terem recebido as promessas, ou seja, né? Mas vão receber. Mas vendo-as de longe, crendo-as, né? Abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então eles entenderam. E Moisés, claro, quando cita Moisés, ele diz assim, né? Pela fé, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, recusou os tesouros do Egito, porque ficou firme como vendo o invisível. Como que você vê o invisível? É pela fé. Pela fé você vê o que ninguém vê. É verdade. Você enxerga o que ninguém enxerga. Moisés viu isso. Pela fé, ficou firme. Por isso que a fé é firme fundamento, como vendo o invisível. E nós também, como igreja do Senhor. Queridos, são 7h29, faltando 30 segundos para a gente encerrar o pós-madrugada. Eu tenho que passar aqui o sinal para a TV Manaim. E você que está acompanhando pela TV Manaim, canal 126, pela Parabólica, a partir de agora você vai ficar com a programação da TV Manaim. E nós vamos continuar aqui o pós-madrugada pela Rádio Manaim. Se você quiser vir conosco, seja bem-vindo. Vem conosco aqui. Muito bem. São 7h30. Deixa eu chamar aqui agora. Vamos dando sequência apenas pela Rádio Manaim agora. Né? Os irmãos que estavam conosco aqui pela TV Manaim, pela Parabólica, canal 126, já estão com a programação local. Estou vendo aqui o pastor Josias aqui. E nós vamos dando sequência aqui na Rádio Manaim com o nosso pós-madrugada, mais alguns minutos. São 7h30. E essa palavra de hoje, pastor Daniel Firmino, pastor Luciano também, no livro de Hebreus, expressa que o Senhor Jesus, ele é a exata expressão de Deus Pai. Né? Ou seja, Jesus como é que eu vou colocar aqui? Ele é a parte visível do Deus invisível. É o que diz a palavra. Ele reflete a glória do Pai, né? Então, o livro de Hebreus, por isso que eu falei aqui, estava falando com o pastor Eduardo, que eu recebo uma bênção quando eu leio a Bíblia toda, obviamente. Mas o livro de Hebreus é uma coisa assim, meu Deus, não tem como achar um adjetivo aqui para expressar o que quando eu sinto quando eu estou lendo o livro aqui, porque fala exatamente desse projeto do sangue, do derramamento do sangue, da remissão dos pecados pelo sangue de Jesus, fala da fé, fala dos heróis da fé. Se você pegar aqui pegar aqui o capítulo 11, fala exatamente da galeria da fé, fala de Abel, Enoque, fala de Noé, né? Fala de tantos homens de Deus, mostrando que a fé é o firme fundamento, né? E esses homens, como o pastor Fernando colocou, eles viram de longe o que nós estamos vendo cada vez mais perto. É como se você tivesse
vendo você se aproximando, você de carro, se aproximando de uma cidade, né? Quanto mais você aumenta a velocidade, mais a cidade vai se aproximando de você. Então, nós estamos, como a igreja fiel, me refiro profeticamente, a igreja está avançando. E quanto mais ela avança, mais a Nova Jerusalém se aproxima. É isso que ele está falando no texto de hoje. Por isso que nós temos que estar preparados, pastores Luciano e Daniel. Interessante, né, que você falou. A palavra de Deus diz que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É Oséias 6:3, né? E é maravilhoso, né? Quando a gente abre um livro da Bíblia e a gente conhece mais de Jesus, né? Você falou de tantos nomes de Jesus aí, né? A palavra fala aqui de Jesus como o supremo pastor das nossas almas, o sumo sacerdote dos bens eternos, né? O autor e consumador da fé. E o pastor Eduardo falou também, Jesus superior aos homens. Então, a gente vê tanta coisa aqui maravilhosa a respeito do Senhor Jesus, né? E isso é muito bom, porque a gente passa a conhecer mais o Senhor, né? É interessante um texto que diz assim, que o escritor ele fala, né? Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, né? Por isso nós devemos deixar o peso do pecado, todo o embaraço, e correr com paciência a carreira que nos está proposta. Depois Paulo fala a Timóteo, né? Completei a carreira, né? Porque a nossa caminhada é uma carreira. E aí ele diz, corramos com paciência, né? Essa carreira, olhando para quem? A gente tem as testemunhas ao nosso redor, mas todos eles falharam. Todos foram imperfeitos. A gente, né? Mas a palavra fala, olhando, não para as testemunhas, mas olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se a gente olhar para Jesus, nós vamos ficar nesse firme fundamento. Não vai cair, a gente vai conseguir perseverar até o fim. Para que servem as testemunhas? Para nos incentivar mesmo, né? Por isso que a palavra fala que nós devemos incentivar, estimular. As testemunhas são como aqueles que, quando um atleta está correndo, né? São aqueles que estão ali do lado, torcendo, vai, continua, isso mesmo, você vai conseguir. E da mesma maneira, nós precisamos fazer isso, né? Você perguntou, né, Kleber, agora há pouco, se os pastores precisam da comunhão. Sim. Nós que mais precisamos, né? Porque nós somos muito necessitados. Então, é no corpo, é na comunhão, é no culto, né pastor Daniel? Que nós vencemos as nossas batalhas, é no corpo, é na comunhão, no culto que o Senhor nos dá saúde espiritual, nos liberta. É ali que nós praticamos as boas obras, as obras reveladas pelo Espírito Santo, né? Então, assim, muito boa palavra, né? E é sempre bom meditarmos nesse Kleber até acrescentou aqui do olhar. É muito importante isso. Porque se você olha os obstáculos, você não vai em frente. Agora, se você olha pro prêmio, você vai em frente, porque você está olhando não é para os obstáculos, não é pelo tamanho do percurso, você está olhando para o prêmio. O foco é o alvo, né? Isso o aí, final, é a salvação. Então, isso que é importante. Então, foi bem colocado. Coroa da vida, né? Isso aí, exatamente. Entendeu? Então, assim, é importante isso. O nosso olhar agora tem que ser para esse momento. Qual é o momento nosso? É arrebatamento. O pastor que falou... a pergunta 3, né? O arrebatamento é pro corpo. E a gente não pode confundir. A salvação, ela é individual, ok? Mas o arrebatamento é para a igreja, entendeu? Então é isso que nós precisamos entender. Então eu fui salvo, né? Aceitei a salvação, estou no corpo para um chamado aqui que é o arrebatamento, para um encontro com Jesus, né? E o nosso olhar é qual agora? Então nós precisamos entender que o nosso olhar agora é de ser um olhar espiritual. Um olhar para Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. A salvação é uma experiência individual, mas ela é desenvolvida no corpo. O processo da salvação é na comunhão com Glória a igreja, a Deus. Não tem como, né, sair. E para a gente finalizar o nosso pós-madrugada de hoje, vou pedir ao pastor Fernando que esteja orando, mas o texto, Hebreus 10:38, diz assim, mas o justo, e na minha Bíblia aqui no original, aqui no hebraico, diz assim, o meu justo. Quem é o meu justo? É aquele que observa a palavra de Deus, que guarda, que é aprovado de Deus,
esse que é justificado pelo sangue do Cordeiro, viverá de fé. Ou seja, viverá, ele vai respirar. A palavra viverá aqui no hebraico é respirar de acordo com a palavra. Olha que importante. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Entendeu? Então, nós temos que respirar a palavra do Senhor. E nós somos justificados. Nós somos justificados a cada dia pelo sangue do Cordeiro. É isso que nós temos que entender. Como eu vou conhecer o do Senhor se eu não ler a palavra dele? Se o próprio Jesus disse, olha, buscai, leem a minha palavra, porque é ela que testifica de mim. Então, lê a palavra do Senhor, né? Lê um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, vai. Porque você vai, aprenda a respirar a palavra de Deus. E aí você vai ver como você vai ser fortalecido, como essa palavra, ela tem substância. É uma palavra, substância é a palavra lá de Minas. A substância, fortalecer o seu corpo, fortalecer a sua vida, a sua mente. Você vai estar fortalecido para enfrentar as batalhas do dia a dia e estar fortalecido a cada dia para se preparar para o grande dia do Senhor. E o Senhor, tenha certeza disso, o Senhor é o mais interessado que você esteja lá, sabia? Aleluia. Porque Ele te ama. Vamos orar? Vou pedir o pastor Fernando esteja orando. Lembrando aqui dos nossos irmãos que nós falamos hoje, o irmão Sebastião, lá de Ponte Nova, está internado na UTI. Também o Azaf, né? O filhinho aqui da Angelita e do Tiago, precisando de uma bênção. O César, lá de Florianópolis, que ainda está em coma. A irmã Ana, esposa do pastor Wallace Rosete, recuperando. A irmã Rose, esposa do pastor Josiel Freitas também, que passou por uma transfusão de sangue, está se recuperando, fazendo tratamento. E demais irmãos que estão nesse momento orando juntamente conosco. Feche seus olhos, é momento de oração. Momento de oração. Senhor Deus, clamamos pelos poder que há no sangue de Jesus. Amém. Pedindo a Ti nesta hora uma bênção para os nossos irmãos, Senhor. Esse irmão Sebastião, Ó Deus. ó Deus, o Azaf, o César, Senhor. O pai, a irmã Rose, deu uma bênção. A irmã Edinha, Senhor, que precisa Tem misericórdia. ali também de uma bênção. O seu Olivério, que está ali também internado. Tem misericórdia. Toca na saúde desses irmãos, ó Deus, dando uma bênção. Há poder no sangue de Jesus para curar, para repreender o mal, repreender a enfermidade. Ó Deus, nós oramos a Ti porque o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Quando os recursos humanos se esgotam, o Senhor é aquele que pode operar um milagre, Senhor. Por isso, abençoa os nossos irmãos, todos os que precisam de uma bênção nesta hora, de uma porta, Senhor, de um milagre, que o Senhor venha estender as mãos e operar. Para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome, Senhor. Abençoa o Teu povo no Brasil, no exterior, ó Deus, e glorificamos a Ti por aqueles que nesse dia completam mais um ano de vida. Amém. Pelos lares, Senhor, os casamentos que fazem também aniversário. Dê uma bênção especial de sustento, de fortalecimento. Nós oramos te pedindo, te louvando por tudo de bom que o Senhor tem feito e tem sido para cada um de nós. Aleluia, te damos em nome de Jesus. Amém. Amém. Rádio Manaí. Muito bem, queridos, 7 horas e 40 minutos, é ponto final no nosso pós-madrugada de hoje. Deixa eu agradecer aqui o pastor Daniel Firmino. Obrigado, pastor, por ter vindo aqui nessa manhã, né? Na época que o senhor era para vir, aí o senhor cedeu a vaga do senhor pro pastor de fora, depois o senhor folgou, depois viajou. Quase um mês que eu não vi o pastor Daniel Firmino. Estamos juntos aí. Muito bom vê-lo novamente, pastor. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Muito bom estar junto com os irmãos, né? Desejar a paz do Senhor a todos que estão conosco assistindo, né? Se despedindo aqui, os irmãos da bancada, né? Kleber. E lembrar aqui, né? Os irmãos da igreja de Mangaraí, que estão ali sempre atentos,
né? Até pela TV e pela rádio também. Valdete e Marquinhos até mandaram aqui, né, uma lembrança pro Kleber, aqui Amém, pros pastores, né? Igreja de Vila Merlo 2, a área de Cariacica em geral, né? Uma bênção estarmos juntos aqui, viu? A paz do Senhor. A paz do Senhor. Pastor Fernando Almeida, obrigado, pastor, também. Pastor Fernando Almeida tá ali em Gaivotas 1, aqui em Vila Velha, pertinho, né? Pertinho. Faz parte aí do clã dos Almeida, juntamente com o pastor pastor Franklin e o pastor Furlan. Tava esquecendo aqui. Tudo com F, né? Tudo com F. Fernando. Alegria estar aqui, né? Sempre bom, a gente aprende muito aqui com os pastores, com os irmãos, né? Então, isso aqui é uma bênção para nós. Um bom dia abençoado aí para todos nós, né? Uma quarta-feira aí que o Senhor possa operar grandemente nas nossas Amém. vidas. A paz do Senhor a todos. Pastor Luciano Rangel também, ali em Aribiri 3, né, pastor? Ali, o pastor Ailton Neto está em Aribiri? Amém. Um abraço aos irmãos aí de Aribiri. É um bairro aqui de Vila Velha e onde tem irmãos amados, queridos, está crescendo ali. E o pastor Luciano, juntamente com o pastor Ailton Neto, também está ali em Aribiri 1 e o pastor Luciano Aribiri 3, ali levando a palavra do Senhor, semeando ali naquele bairro, né? Há muito a crescer ali naquele bairro. Senhor pastor Luciano, leva o nosso abraço aos irmãos ali de Aribiri 3. Amém. Prazer estar aqui, né? Agradecemos essa oportunidade de estar com os irmãos, desfrutando os benefícios da palavra, né? E Aribiri 3, na verdade, pode até ser chamado também de bairro Garoto, né? Porque ali, pertinho da né, fábrica da Garoto. Dentro da localização geográfica, aparece também como bairro Garoto. Tem né? um bairro Garoto ali, na pracinha. Ali. Então faz parte até do Polo Glória, né? Nem faz parte do Polo área Aribiri, não, né? Mas é uma alegria estar com os irmãos ali, um abraço a todos eles, né? E louvado seja o nome do Senhor pela obra do Senhor, né? A gente poder chegar ao final de mais um ano, na certeza que o Senhor tem nos abençoado, tem nos sustentado até aqui. Um forte abraço, que o Senhor abençoe a todos os nossos queridos irmãos, a paz do Senhor. E aquela conexão sudeste e sul do país já vai fazer? Não, né? Não casou ainda não? Menino? Não, o meu filho vai casar acho que no ano que vem, né? Então, de vez em quando a gente vai ter que ir lá pro sul mesmo, né? Lá pra Apucarana, no Paraná. Um abraço, inclusive, já que o irmão Kleber lembrou, os pastores aí pastor Adriano, pastor Anderson, que são os que eu conversei um pouco mais, os irmãos que nos receberam muito bem quando nós estivemos aí. Louvado seja o nome do Senhor pela obra do Senhor ali na região, né, do Paraná, tem crescido bastante também, né? Irmã Bárbara do pastor João Carlos indo para Porto Alegre, Rio de Janeiro, e agora a esposa do pastor Luciano indo para o Paraná. Enfim, vamos inaugurar algumas linhas aéreas aí. Exatamente. Algumas conexões. Amém, pastor. Meu Deus, pastor Eduardo Alves. O senhor ainda não tem esse problema, né, pastor? Não, ainda não. Por enquanto não. Muito bem, irmãos. Ontem o pastor Alexandre França, a filha dele fez ontem 21 anos. Isso. Ele falou, parabéns a minha filha. Puxa vida, eu pensei que era... Ontem ela tinha 12 anos, ele tá com 21 anos. Eu sei, daqui a pouco, né? Mas esse é o ciclo natural, né? É isso aí. Encontrar um servo do Senhor, casar, formar família, né? É assim mesmo. É o ninho vazio, né? Os filhos já síndrome do ninho vazio. Lá em casa vai ficar mais vazio agora. A gente tem que resolver isso, né? Viajar um pouquinho mais, dar assistência, né? É assim mesmo. E pro sul é sempre uma alegria, né? O sul é uma benção. Pastor Daniel. Muito bem, irmãos. Pastor, desculpa, Eduardo Alves. Amém. Muito bem. Nós queremos também agradecer, né, esse momento maravilhoso, como nós nos enriquecemos com a palavra de Deus, né? E nós queremos aqui, né, já nos despedindo aqui dos irmãos também, fazer, de certa forma, até um convite, a lembrança dos irmãos. Nós estamos já partindo, né, para os cultos especiais desse final de ano. Sim. Vamos estimular, vamos convidar, conforme a palavra de Deus nos disse nessa manhã, né? Para nós encerrarmos o ano de 2023 e já iniciarmos o novo ano na presença do Deus vivo, né? Nós agradecemos, então, mais uma vez, essa maravilhosa oportunidade de estarmos aqui,
deixando também o nosso abraço a todos os irmãos. Inclusive, o irmão Kleber acabou de mencionar aqui, o pastor Alexandre França. Isso. Estamos juntos lá na área, lá também, Isso. bem pertinho ali. Um abraço a todos os irmãos da área ali de Castelo Branco. Nós estamos ali, Kleber, em Cariacica, né? Que é o exterior, conforme o pastor Gideuti fala, né? Estamos ali no exterior, né? Em Cariacica. Então, um abraço a todos os irmãos ali da região de Cariacica e a paz do Senhor Jesus. Amém, são 7h47. Ponto final no nosso pós-madrugada de hoje. Eu quero renovar o convite para que você continue conosco aqui durante toda essa manhã. Nós vamos fazer um breve intervalo. Na volta do intervalo, nós vamos dando sequência ao Bom Dia Manaim e vamos juntos até às 10 horas da manhã. Juntos aqui, eu daqui, você daí, mas num só espírito, né? No Espírito Santo de Deus, louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor. Afinal, é para isso que estamos aqui, não é verdade? Para exaltar o nome do nosso Deus. Daqui a pouco a gente volta.